Na paz do Senhor Jesus. Como sempre, para nós é um grande privilégio estarmos aqui mais uma vez, para estar junto com os nossos irmãos e amigos, hoje falando sobre missões, hoje falando sobre os trabalhos no presídio, e falando sobre o nosso encontro com Cristo. E quero também aqui aproveitar esse momento para estar fazendo uma oração. E quero que vocês aí que já estão do outro lado da câmera, ora por nós também, porque vocês podem perceber aí que o cenário está diferente, a gente está sempre procurando modernizar, ter uma tecnologia melhor ao nosso favor, e não está sendo fácil. Eu quero que vocês apresentem a vida do pastor Rod Marques, do missionário Oséias e do pastor Josué Gama em oração. Nos ajuda em oração, porque todo projeto de Deus, nós sabemos que nós somos provados, mas que nós nunca venhamos ser derrotados. E vamos estar iniciando esse trabalho já com oração. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Pai querido, por este privilégio de estar aqui. Meu Deus, que qualquer impedimento, Pai querido, venha cair por terra esta noite. E que esta noite, meu Pai, nós possamos ser um canal de bênção, Pai querido, que nós podemos ser uma ferramenta nas Tuas mãos, que através das nossas vidas, meu Pai, nós possamos abençoar outras vidas, Pai querido. Meu Deus, e que cada pessoa, meu Pai, que assistir esta live, Pai amado, que assistir esse programa, Pai querido, que ela venha ser, meu Pai, impactado, meu Pai, por tudo que será falado aqui esta noite, e que nada venha sair do homem, meu Pai, mas que nós venhamos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Deus de poder e glória, nós pedimos, Pai querido, a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo conosco esta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Aqui do meu lado está a Roseli Presídio. E logo vocês já saberão o porquê Roseli Presídio. E aqui do meu outro lado está o meu querido e amado irmão Marcos, né? Ele já esteve aqui uma vez. E eu quero que a Roseli Presídio se apresente aqui nesse momento. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, uma boa noite para os ouvintes, nesta noite maravilhosa. Aqui é a missionária Roseli Presídio, né? Presídio porque o nosso ministério começou dentro do presídio, né? Há mais de 20 anos atrás, e acabou ficando Roseli Presídio. Amém? Glória a Deus. E o irmão Marcos, se apresente mais uma vez, irmão Marcos, para quem não viu ou não assistiu a live anterior. Glória a Deus, boa noite. Eu quero saudar a todos que estão aí do outro lado nos assistindo, com o amor eterno do nosso Deus Pai, com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e com a comunhão do nosso Espírito Santo de Deus. Que essa companhia maravilhosa celestial seja com todos vocês, em todos os dias, em todo momento da vida de vocês. Meu nome é Marcos, eu tenho o prazer de estar aqui hoje participando como convidado, né, dessa live, e vamos falar da missionária Roseli Presídio. Eu tive o prazer de conhecer num curso de missões, acredito que vai ser falado no decorrer da nossa entrevista, isso, e foi um prazer imenso conhecê-la, e depois disso pude trabalhar com ela no presídio. E eu vou contar também um pouquinho da minha experiência só no presídio, com o que eu aprendi com ela, e vou contar também do que eu aprendi com ela, do que eu vi acontecer através dela, do que eu vi o Senhor Jesus Cristo fazer através dela. Eu tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso. Se eu fosse você, eu não mudava o canal, não saía daí. Amém, glória a Deus. E também para você que está aí nos assistindo, gostaria que você informasse para a gente como que está o som, como que está a imagem, né? Espero que dessa vez não trave nada, que a gente consegue concluir o nosso trabalho sem trabalho
sem nenhuma falha. Amém? Irmã Roseli, como sempre, eu sempre começo perguntando como que foi o seu encontro com Cristo. Como você conheceu Cristo, como apresentar o Cristo para você a primeira vez. Amém. A primeira vez que eu ouvi falar de Cristo foi numa tarde, né? Onde eu morava ali na cidade de Franco da Rocha, em São Paulo, onde a gente tinha um ponto de tráfico e tal. Eu via crente passando para lá e para cá, mas eu nunca dei muita atenção, né? Achava até que eles eram doidos com aquele terno no calor, com aquela saia, coisa e tal. E tem um pastor lá, que por nome de Jorge, pastor Jorge, que ele tinha um barraquinho que era a igreja dele, né? E eles tinham muita vida com Deus mesmo. A busca deles até hoje me impressiona. E ele estava orando na casa dele. E o Espírito Santo de Deus falou para ele assim, que no barraco que eu morava tinha salvação. Glória a Deus. E aí ele falou assim, Senhor, como que eu vou entrar naquele barraco se aquele barraco é ponto de droga? E o Espírito Santo de Deus falou para ele, pode ir, que quando você for eu vou estar com você. Glória e ele a Deus. foi até meu barraco falar de Jesus para mim. Né? E só que assim, é uma coisa interessante que até então eu nunca tinha dado ouvido para crente. Mas como ele veio guiado pelo Espírito Santo, eu não via ele falando, eu via os anjos falando. E as palavras que ele falava, ela entrava dentro do meu coração. Mesmo eu drogada no dia, eu estava muito drogada, mas aquelas palavras invadiu, quebrou todo o protocolo e entrou dentro do meu coração. E aquilo começou a martelar na minha mente, né? E aí foi o processo que Deus, né, entrou com o processo de libertação. Mas eu ouvi falar através do pastor Jorge, lá de Franco da Rocha. Glória a Deus. Eu ouvi uma história, não sei se foi você mesmo que falou para mim. O seu pai era dono da biqueira, ele era o patrão ali daquele lugar. E o seu pai, ele morreu assassinado? Não, ele morreu dentro de um presídio. Dentro de um presídio. Isso, mas doente, porque ele era bem velho. E meu pai, ele era mesmo. Na verdade, eu acho que foi ele que levou. Na época era só a maconha, né? Ele que levou e fundou lá em Franco da Rocha, que ele traficou mais de 40 anos lá. Nossa. E morreu crente ou não? Na última hora ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Essa pergunta eu fiz com medo até. Não, na última hora ele aceitou. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. É misericordioso, né, na verdade, né? A misericórdia. E é essa misericórdia que nós não podemos abrir mão dessa misericórdia. Verdade. Porque essa misericórdia ela é para todos, Amém. né? Em João está escrito que o próprio Jesus ele fala, quando eu for levantado na cruz, eu atrairei todos a mim. E é interessante que isso é verdade, e Jesus ele atrai todos. Ele atrai até as pessoas que criticam, as pessoas que perseguem, né? Mas feliz daquele que é atraído e consegue ver essa misericórdia em Cristo, né? Glória a Deus. E aí você herdou essa profissão do seu pai? Essa maldição, na verdade, né? Essa é uma maldição que eu herdei dele, infelizmente. De todos os meus irmãos, nós em 6, 4 homens, 2 mulheres, eu a caçula, e herdei isso do meu pai. Aí você assumiu o ponto de tráfico? Assumi tudo. E quanto tempo você traficou naquele lugar? Na verdade, eu já nasci, quando eu nasci, meu pai já era traficante. Eu até brinco com as pessoas que eu falo que, acho que quando eu nasci, meu pai me deu chá de maconha para mim, porque não é possível. E ali no ponto ali de tráfico ali, eu fui indo, e depois, quando eu cheguei uma adolescente, me envolvi no crime e só saí pela misericórdia de Deus. Você chegou a ser presa? Então, eu fui para a comarca, né? Não cheguei para a penitenciária, que naquela época era mais, né? Era mais suave. Cheguei para a comarca, ficar na comarca, mas ir para a penitenciária, ter matrícula, não. Mas acompanhei meu pai muitos anos no presídio. Você já apanhou de polícia? Já apanhei e já bati. Meu Deus do céu. Roseli Vou até tomar água, velho. Hoje ela é muito doida, graças a Deus, com o Espírito Santo. Porque antes... Apanhei e já bati mesmo. E aí fala pra gente aquela história que você contou que as pessoas iam na biqueira comprar droga, né?
Mas, no Isso. fundo, você acabava até aconselhando as pessoas, Isso. ou dividia a maconha com eles, não ficava com dó, dividia o cigarrinho. Então, na verdade, é assim, o porquê do meu trabalho hoje é nos pontos onde ninguém quer ir. Porque eu vejo que lá que tem os tesouros de Deus. Porque, na verdade, como que fala, né? Deus não vê como o homem vê, né? Porque, na verdade, quem olhava para mim falava, não, isso daí não serve para nada, né? Mas Deus, ele sabia. Então, o que acontece? Quando chegava alguém, era o ponto de droga de 24 horas. Era um morro igual do Rio de Janeiro. Aí, quando chegava alguém, já tinham os aviões, né? Os aviões tinham cachimbo, tinha cinza, tinha oca para levar, tinha tudo. Então, quando a pessoa apontava lá em cima, o avião já corria, já abraçava, já vinha, pegava droga, e pegava, e pegava, e pegava. Quando acabava a droga, ia pegar o tênis, New Balance, o Adidas, que fosse, né? O Puma, Topper. Le Cheval, essas coisas assim. Fumava o tênis do cara, ia lá, pegava a calça do cara da Artimanha, da 775, fumava também. Aí ia, pegava a camiseta da Umbongo, sabe? Ia lá, fumava também. Pegava o Walkman, o Aiva, né? Naquela época a ostentação era o Aiva, né? Pegava o Aiva do cara, fumava também. Quando acabava tudo aquilo, aí o cara tava com um shortinho segurando com a mão, né? Com a camisa toda furada de bala, um chinelo no pé, um azul, outro rosa ou vermelho, com prego, né? E estragado no morro. E os caras sumiam. E aí eu chegava no cara que estava nessa situação e ia dar uma ideia pro cara não usar droga. Só que eu não conhecia a palavra de Deus. Entendeu? E aí eu queria pregar pro cara, só que eu não sabia falar de Jesus, que eu não tinha, entendeu? Eu não tinha, então a gente dá o que a gente tem, né? Então eu chegava no cara e falava, e aí, irmão, qual é que é, parceiro? Você encostou aqui? Não, os manos vai voltar. Eu falei, os manos não vai voltar não, parceiro. Entendeu? Aí eu fazia toda aquela lavagem nele, pesava valores, falava para ele, ó, sua mulher tá em casa, seu filho tá em casa, ó o estado que você tá, tal. Aí eu falava para ele assim, ó, eu vou te dar uma pedra para você, certo? Você vai fumar e você vai embora. E aí ele falava, você vai me dar? Espantado, né? Porque um papelzinho, um negocinho é ouro. Você imagina uma pedra inteira. E ali eu comprava o cachimbo dos caras, porque eu não fumava pedra, fazia cinza com o meu cigarro, puxava o revólver e falava para os caras, ninguém vai colar nele agora. E ali ele fumava aquela pedra e ele era obrigado a ir embora, porque ele sabia que eu era doida, estava com o revólver ali gatinhado, e aí eu puxava o revólver e não deixava ninguém encostar nele, ele fumava e ele ia embora. Quando ele ia embora, uma alegria tomava conta do meu coração. Mas eu não sabia explicar o que era. Uma alegria que eu falava, gente, eu não quero nem ficar mais aqui, mais eu já ganhei o dia. E o pessoal, Roseli, mas é virada de pagamento, tá movimento. Não, mas eu quero ir embora porque eu já ganhei meu dia. Hoje eu entendo, porque mesmo você estando em treva, quando Deus tem uma obra na tua vida, Ele te usa. Com certeza. Você está entendendo? E por isso que eu falo para você, às vezes você vê um cara drogado, você vê um cara alcoolizado, não, esse aí não tem mais jeito. Você não sabe o que Deus pode fazer. Às vezes a gente olha uma pedra bruta, mas por dentro é um tesouro, entendeu? E Deus enxerga essa pedra valiosa lá dentro. Ele enxerga. Glória a Deus. Ele Ainda bem enxerga. que ele enxerga, né? Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que ele não autorizou nós, os homens, com o título de julgadores, né? E se fosse nós a julgar, como até muitos fazem, né? Mas se Deus tivesse dado para nós o direito de julgar, estava todo mundo condenado, né? Tá todo mundo condenado. Até aquele a gente ia ver no espelho, né? Exatamente. Ia ser o primeiro. Irmã Roseli, a gente sabe o estrago que a pedra faz na vida das pessoas. E eu já conheci homens inteligentes, homens de negócio, depois dos 50 anos de idade, depois dos 60 anos de idade, entrar nessa de pedra, de fumar pedra. E é bem divulgado, todo mundo sabe que faz mal. Mas o que leva uma pessoa a fumar pedra? Ó, na maioria das vezes é assim, que nem, por exemplo, eu, graças a Deus, ele me deu, posso dizer, discernimento, sabedoria, porque chegou a época que eu usava muita cocaína. E já chegou a época de acabar a cocaína e alguém falar assim, não, vamos fumar o tal do mesclado, chileno, tal. E eu nunca quis o que envolvesse pedra. Por quê? Eu vi assim, tinha um senhor lá que ele era muito conhecido. E a mercadoria dele vinha de avião, do Mato Grosso. Ele trabalhava só na peça. E ele fumou pedra e ele roubava mangueira.
E eu falava assim, se eu fumar pedra, eu vou virar nóia. E todo mundo que fumava pedra virava nóia, entendeu? A maioria das vezes é porque a pessoa vai buscar cocaína, não tem a cocaína, fala, vou pegar pedra mesmo, né? Mas ela é uma desgraça na vida da pessoa. E ela é uma doença, a droga ela é uma doença. Eu sei que tem pessoas me ouvindo que talvez você tenha esse problema dentro da sua casa. E você tem que saber lidar, porque é uma dependência. Ninguém está nas drogas porque quer. Você está entendendo? Ninguém fuma pedra porque quer, cheira farinha porque quer. É uma dependência. Porque, assim, chegou uma época que eu estava tão... da maconha eu cheguei a ser viciada mesmo. Mas todo mundo sabe que a maconha, ela, né, se comparando com a cocaína, com a pedra, ela é mais suave. Vamos dizer assim, que a maconha... entre aspas, né? Ela deixa você zen, tal, você viaja, tal. Mas chegou uma época que se eu não desse um pega, eu não conseguia fazer nada. Mesmo assim, é a cocaína, é a pedra. A pessoa ela fica depressiva. Ó, eu tinha pessoas que ela vinha buscar o crack. Quando ela vinha buscar, ela já estava como que se ela tivesse usado já. Ela já estava no efeito como ela ficava, porque tem uns que se fecha, tem outros que fala bastante, tem outros que fica alegre, tem outros que fica triste, retraído. Então a pessoa já vem sobre o efeito, ela nem usou ainda, mas é uma coisa tão diabólica que a pessoa já vem como que se tivesse. Tem um rapaz, toda vez que ele fumava pedra, ele vomitava. Ele vinha buscar, eu entregando a pedra para ele, ele vomitando, nem tinha usado ainda. Está entendendo? Que é uma força do mal. Né? Tem o psicológico, mas tem a força do mal muito grande. Por isso que eu acredito na mudança, né? Desde que Jesus entre. E o mal saia. O mal saia, porque, na verdade, tem uma clínica numa cidade que a gente foi fazer o trabalho. Cheguei lá, todo mundo dopado. Todo mundo dopado. E essa clínica ainda é evangélica. O pessoal crente e todo mundo dopado. E eu fiquei dopada também, porque dava um cheiro de maconha tão forte que eu fiquei tontinha lá dentro. Mas porque usa a força do remédio para não trabalhar o espiritual. E, na verdade, a verdadeira libertação, ela vem do espiritual. Você tá entendendo? É óbvio que você precisa, tem hora que você precisa tomar um remédio, né? Na abstinência da droga, tem hora que você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que dormir para aquilo passar, coisa e tal. Mas é o espiritual. Você tem que tratar o espiritual, porque, na verdade, o material, ele não supre o espiritual, mas o espiritual, ele cobre qualquer coisa. Eu te dou um exemplo. Você pode ter uma mesa farta na sua casa, mas se você não tiver paz, aquilo não tem prazer. Mas se você pode estar comendo um fubazinho ali com feijão, na paz, aquilo é um banquete. O sábio Salomão diz isso em Provérbios. Exatamente, exatamente. É o espiritual. Então, o espiritual da gente, ele tem que estar sempre acima do material da nossa vida cotidiana, o espiritual. Você acredita que uma pessoa pode estar noiada e incorporada por Satanás ao mesmo tempo? Com certeza. Com certeza, porque ela fica uma presa fácil, né? Inclusive, eu tenho relato de pessoas que quando ela usa droga, o demônio entra. Entendeu? É como se fosse um sacrifício. Já vi isso. Nós, por exemplo, quando nós queremos alguma coisa de Deus, o que nós faz? Nós sacrifica a carne, nós jejua, nós oramos na madrugada, o que Deus faz? Responde. Mesmo assim, é o adversário. Então, a pessoa, ela usa a droga, ela abre espaço, né? Para o inimigo entrar. É como se estivesse prestando um culto também para Satanás. Exatamente, é uma adoração a Satanás. Ela põe a mente vazia e Satanás enche com as ideias. Né? E aí onde é que acontecem as coisas? Exatamente. Né? E o que você falaria para uma mãe que está nesse momento vivendo essa situação, um viciado em pedra dentro de casa? Então, para ela confiar em Deus. Porque eu tenho relato de mães que hoje os filhos são exemplo, até melhores do que os outros que não usavam droga, entendeu? Mas isso a primeira parte é espiritual, é tratar o espiritual, porque uma pessoa em sã consciência, ele não pega um dinheiro do aluguel e fuma pedra, ele não pega o dinheiro do pão e fuma uma pessoa em sã consciência, entendeu? É a força da droga, é diabólico, o negócio é feio mesmo, mas para ela não desistir, não desistir. Eu acho que o mais difícil é quando a pessoa entrega a situação para Deus, mas não entrega totalmente. Tipo, Senhor, o Senhor vai cuidar do meu filho, mas a mãe também não dorme, a mãe não trabalha, a mãe fica procurando esse filho para as biqueiras. Eu acredito que se ela confiar 100% em Deus e descansar no Senhor, eu acho que é a única saída e solução.
Então, mas aí ela tem que arrumar, exatamente, mas ela tem que arrumar um caminho porque é por ouvir, né? Ouvir a palavra. E, na verdade, a pessoa, ela tem um momento certo, é a estratégia, né? A Bíblia fala o quê? Que a palavra dita na hora certa, ela é como um prego bem fixado. Por exemplo, todo dia eu fico falando a mesma coisa para você, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui o meu celular, certo? Tem pessoas que todo dia me mandam bom dia. Eu não abro. Porque todo dia você quer bom dia, então eu recebo 500, 600 bom dia. Agora você nunca fala comigo. O dia que eu vejo uma mensagem, opa, peraí, que alguma coisa é. Aí eu vou dar atenção. A mesma coisa é assim, todo dia você fica falando na cabeça da pessoa, a pessoa ela não absorve aquilo. Ela não absorve, entendeu? Então você tem que esperar o momento oportuno. E falar com Deus. Falar com Deus, e você vai falar na direção de Deus. Aí aquelas palavras vão penetrar no coração. Porque todo dia você fica, você tem que parar com isso, você não pode fazer isso, você está assim. Não adianta. Não adianta. O inimigo já tampou os ouvidos que ela não escuta. Agora, dita na hora certa é como um prego. Eclesiastes, né? Isso mesmo. E por quanto tempo você morou em Franco da Rocha? Ou melhor, quando você saiu, faz muito tempo que você saiu de Franco da Rocha? Eu saí de Franco da Rocha em 97, final de 97. Foi quando Jesus, eu me encontrei Jesus, né? Que ele já tinha me encontrado desde o ventre, né? Mas eu tinha perdido no caminho. Foi quando eu encontrei com Jesus, em 97. Quantos anos você tinha? Eu tinha 24 para 25 anos. Eu tinha. Então você saiu de lá crente. Na verdade, foi bem no comecinho da minha conversão. Bem no comecinho da minha conversão. Que é tipo assim, eu conheci Jesus no final de dezembro de 97 para 98, entendeu? Tive todo aquele processo, e dia 28 de junho de 98 eu desci as águas, no comecinho de julho eu saí de Franco da Rocha. Entendeu? Tipo assim, foram 6 meses para Deus limpar, purificar e arrancar de lá. Legal. Até mesmo porque se você também ficasse naquele meio ia ser mais difícil, né? Porque tinha todo ele atrativo e sempre te prendeu ali. Então, mas eu acho que eu era muito doida, né? Mesmo esses 6 meses que eu fiquei lá, as pessoas, elas iam na minha casa, elas não acreditavam. Elas não acreditavam, porque eu estava no primeiro amor, né? Estava no primeiro amor, daquele jeito, é tarde da bênção, é culto no lar, é monte, é aquilo todo, e busca, e aquela queimando busca. Até. Queimando o coração, experiência com Deus. Eu me lembro a primeira vez que Deus falou comigo, porque eu nunca tinha escutado, entendeu? A voz do Espírito Santo. Foi assim, foi um processo que eu passei, que no começo, meu ex-marido, ele foi embora com meus 2 filhos, que é o Renan e a Rayane, né? Eles eram pequenos e meu ex-marido tinha problema com crack. Então, eu não sabia o que ele tinha feito com os meus filhos. E isso também me fez se achegar a Deus, né? E aí, eu saía de casa sem saber onde meus filhos estavam. E eu chegava nos lugares, a pessoa nunca me viu. E Deus usava vaso para falar comigo, sabe? E aí, a primeira vez que Deus falou comigo, eu levantei de madrugada para orar. E aí eu abri a palavra, saiu em João 5, aquela passagem que fala, né, que nesse jazia grande, né, que o anjo descia, movimentava as águas. O Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido, a hora que você descer as águas, eu vou trazer seus filhos de volta. Glória eu não esperei nem amanhecer. Era uma favelinha que a gente morava e estava uma época de frio, na beira do rio, entendeu? Aquele sereno. E eu, nem amanheceu, eu corri na casa do irmão lá, do evangelista, falei, irmão, ele falou, o que foi? Deus falou comigo. Ele falou comigo. A maior alegria, a primeira vez que eu vi a voz do Espírito Santo. É bom demais. Glória a Deus. É bom demais. Deixa eu dar um alô aqui para as pessoas que estão nos prestigiando. A minha irmã Rosália não perde uma live, que Deus abençoe a vida dela. É uma mulher crente de verdade. Glória Dá a Deus. testemunho de crente mesmo. Eu fico muito feliz pela vida dela. Tá, minha prima Sara. É uma pessoa de muita sabedoria, Sara. Eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade. Eu ouço os conselhos dela, apesar dela ser bem mais jovem do que eu. Mas tem muita sabedoria, muita coisa para ensinar para a gente. Tá o Anderson Fraga, que é da Rádio Pop. Né? Ele está transmitindo a Rádio Pop? Das 8h30. Ah, tá. Então, depois das 20h30, o Anderson Fraga vai estar transmitindo esse programa até as 9h30. Um grande abraço para o Anderson Fraga,
Que Deus venha abençoar cada vez mais a vida dele. Mãos Estendida também está aí nos privilegiando. Que Deus abençoe a vida dos meus queridos irmãos. A Sara diz que está ótimo tudo, o som. E vamos ver quem mais está aqui. O Fabiano Monteiro. Que Deus abençoe, irmão Fabiano. Fala, povo lindo de Deus. Saudade de todos vocês. Abração, a galera Fabiano. que amo de coração. Nós também te amamos, irmão Fabiano. Verdade. Se prepara que em breve nós estaremos fazendo um convite para você. A irmã Rosimeire, que Deus abençoe a irmã Rosimeire. A Vilma não perde também uma live. O meu querido irmão pastor Edivaldo, o meu professor de teologia, está aí também, que Deus abençoe. Vando dos Santos, lá da Bolívia. Um abraço, meu irmão Vando. Que Deus abençoe. E o Jaime Gonçalves, meu irmão, um grande músico também. Que Deus venha abençoar a vida dele. O Debrando está aqui, um grande amigo nosso também, que Deus abençoe. E ele está dizendo, eu passei por isso, e é verdade, eu sou testemunha ocular. E me vejo fazendo parte desta história. Que Deus abençoe a sua vida, irmão Debrando. E o Witterson Rocha, que Deus abençoe. E vamos estar voltando para continuar nosso papo. A Edna Arthur, que Deus abençoe. Saudade, Edna Arthur, que Deus abençoe sua vida. Graça Braz, que Deus abençoe a sua vida também. E você saiu de Franco da Rocha, você veio direto para Montemor? Passei por Hortolândia, fiquei 6 meses aqui em Hortolândia. Que lugar você morou em Hortolândia? Campos Verde. Aí você já era crente, não fez nenhuma biqueira aqui não? Não deu, não fiz não. Graças a Deus. Se tivesse feito a igreja, lá no Campos Verde, tinha a igreja do pastor Josué Gama, você ia conhecer, era uma benção, você... no poder de Jesus, nós ia desmanchar a biqueira sua lá no Campos Verde. E depois você foi para Montemor? Fui para Montemor. E conta aquela história de que você ia para a igreja Isso lá em Franco, fumando né? um beck, voltava fumando um beck, entrava na igreja armado. O pastor falou que eu podia ir do jeito que eu tava, eu fui. Ele falou assim, você pode ir desse jeito. Eu falei, mas ele falou, pode. Aí eu fui. Aí eu ia com aqueles bonezinhos escrito crime, né? Com as touquinhas escrito crime, aquelas calçonas largas, maconha, farinha, beretinha e o crack. Aí eu ia vendendo e voltava vendendo. Na caminhada, falava, não posso perder, né? Mas ele falou que eu podia. Por isso que eu falo para você, pastor, a importância disso, sabia? Porque, tipo assim, se o pastor chegasse em mim e falasse assim, ó... Esculachasse, né? Não, larga da maconha e vem. Eu ia dizer para ele, eu morro com a maconha, mas... Porque quando ele veio falar de Jesus para mim, eu falei para ele, só que é o seguinte, da maconha eu não largo. Ele falou, não precisa largar, não. Pode ir com ela, Pode assim ir com mesmo. ela mesmo. Eu falei, pode, pastor? Ele falou, pode ir. Aí eu fui. Aí eu lembro, né? Até falo isso nas palestras, né, Marcos? Que teve um dia que eu tinha fumado uma maconha forte, viu? Com rachixe. Aí eu cheguei, sentei assim, aí o pastor estava lá pregando, daqui a pouco eu tinha 3, um para cada lado, mas era a brisa da maconha. Era a brisa da maconha. Mas eu fui, ele falou que eu podia ir. Eu fui mesmo. E foi nessa igreja que você entregou sua vida para Jesus? Foi nessa igreja. Fala os detalhes pra gente, como que foi a mensagem, se você lembra, o que você sentiu na hora, se você ergueu a mão, ou se você foi lá na frente sem erguer a mão mesmo, se você já entendia o que você estava fazendo. Então, tinha um pastor lá, o pastor que ajudava o pastor Jorge, ele já faleceu. Ele falava muito de amor, entendeu? E a gente, quando a gente vive no crime, igual o vive irmão nas Marcos. drogas, Irmão Marcos ele fala de amor. Ele pregava muito de amor, ele falava muito de amor, assim, sabe quando você se sentia assim, importante, porque na verdade, o que o diabo faz? Você usa droga, depois ele faz você se sentir um lixo, se sentir um nada. E ele vinha, mostrava valores, entendeu? O quanto Jesus te ama, porque eu achava assim, Deus amava o irmão, amava a irmã que andava cantava. bonitinho, não, paletó, não gravata. Eu, traficante, com revólver na cinta, quem que ia amar? E ele fala, não, mas ele te ama sim, ele te amou, foi por você. Fala, mas por mim é por você, entendeu? Então aquilo me cativou. E esse negócio dele falar para mim que eu podia ir usando droga, daí eu fui, né? E quando você entregou sua vida para Jesus, você estava muito louca ou não? Então, eu só andava muito louca, né? Eu não andava normal. Hoje eu sou normal.
Mas a mensagem, ela atravessou a loucura, atravessou tudo. Atravessou tudo. E fala para nós como que foi esse momento. Então, foi uma mensagem, eu me lembro, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei, né? E você estava cansada? Eu estava sobrecarregada. Oprimida? Estava tudo isso, porque na verdade a gente busca uma suposta alegria, né, pastor? Que não existe, né? Entendeu? Eu falo que o mundo do crime, o mundo do álcool, ele é uma covardia. Por quê? Porque o dia que você amanhece, que você não está bem, que você está triste, que você vai ter uma linha de raciocínio, que você vai pesar como que está a sua vida, chega uma droga, chega uma cachaça, entendeu? E, não, então hoje é só alegria, que tristeza. Aí você fuma porque você está triste, você fuma porque você está alegre, você fuma porque você ganhou muito dinheiro, você fuma porque você traficou, você fuma porque você está sem traficar, então é uma covardia. Entendeu? Então você não consegue ter uma linha de raciocínio, entendeu? Então a palavra foi essa: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, né? E quando o pastor falou, pode vir como tá, aquilo, né? Porque eu tinha biqueira, eu tinha um vício, eu tinha cliente. A única coisa que eu nunca fui é puxada para o lado de prostituição, entendeu? Isso eu nunca fui. Né? Mas cachaça, roubar, traficar, bater em polícia, bater em homem, brigar com 2 mulheres de uma vez só. Olha que doideira. Era tudo isso. E aí eu fui, né? E aí eu assim, como eu sou uma pessoa que eu sempre fui determinada, para você ter uma base, que o crack chegou no morro, novidade no morro, e eu não provei. E não é porque ninguém me oferecia, Deus, não. ele já te guardava desde aquele Já guardava tempo. eu também, porque tem, na verdade, pastor, é assim, existem coisas que, caráter, por exemplo, tem pessoas que ela está no mundo que ela não tem caráter, que ela vem para o evangelho, ela adquire. Tem pessoas que no mundo ela perdeu, ela vem para o evangelho, ela reencontra. Recupera. E tem pessoas que não tem, ela vem para o evangelho, ela vai morrer sem, porque ela não tem. Você sabia disso? Isso que a gente, como cristão, sofre, porque às vezes a pessoa pega uma pessoa que não tem caráter e quer comparar ela com a identidade cristã. Não é isso, o caráter é caráter. Vou te dar um exemplo. Na tua rua deve ter alguma pessoa que ela não é evangélica, mas ela é boa pagadeira, ela é honesta, ela é ajudadora, é caráter que ela tem. Entendeu? Então, se ela vir para o evangelho, só vai somar. Agora, tem pessoas que ele é curva de rio, ele é mal pagador, ele é falador, onde ele chega, ele causa divisão, aí ele vem para o evangelho, ele não adquire isso. Você está entendendo? Não tem mudança, porque quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com Deus, ele muda. Ele muda. O caráter muda, né? Muda, o caráter muda. Quando ele tem mas ele não teve um verdadeiro encontro. Ele aceitou Jesus entre aspas, entendeu? Não teve aquela experiência com Deus para falar, não, eis-me aqui, vou renunciar tudo, vou despojar do velho homem. Aí por isso que a gente sofre no evangelho. Exatamente. Posso agregar uma coisa a isso? Claro. De tudo que você está falando, eu estou enxergando algo, e por sinal a gente enxerga muito quando vai no presídio, que é uma grade. E a grade a gente sabe que é uma força física de ferro de concreto que prende o corpo físico de uma pessoa que é aprisionada por uma droga, por uma bebida, né, por um engano, onde ela começa achando que é uma coisa boa e ela entra naquilo, e quando ela menos espera, ela está aprisionada. Eu fui um aprisionado na droga e na bebida. E então, uma das coisas, eu falava muito lá dentro do presídio, e em nome de Jesus vou voltar a falar assim que essa pandemia passar, e a gente poder entrar novamente lá, é que a maior prisão não era aquela que eles enxergavam com os olhos, e era o cimento e o aço que estava diante dos olhos deles, mas aquilo estava dentro deles, e era a formação do caráter deles. Era aquilo que eles tinham como escolhas de vida. As escolhas erradas os colocaram ali. O poder do amor de Jesus iria mostrar outro caminho e ia libertar o caráter, a mente deles. A mudança do homem e sai da vida da morte e a vida sem Cristo é a mudança do seu caráter, é a mudança das suas vontades, dos desejos, a mudança da visão, da importância do que é a vida, do que ele quer na vida, do que ele espera da vida. Isso é o caráter.
E eu me lembro que eu falava muito assim para eles, os rapazes que estavam presos, falava assim, um dia vocês vão passar por essas portas aqui, por todos os portões de ferro, com um papel na mão escrito livre. Aí ainda falava assim, amém? Aí um ou outro falava amém. Eu falei assim, mas peraí, só 3 quer sair, o resto não quer sair? Aí todo mundo gritava amém, né? Eu falei, então, mas esse papel é algo físico, ele está te libertando do ferro e do concreto, vocês estão vendo. Mas se o caráter de vocês não tiver formado, vocês estão ouvindo aqui dentro, dessas palavras que são pregadas e semeadas no coração de vocês, se vocês não puserem atenção nisso e entregarem verdadeiramente a vida de vocês para Jesus, vocês vão sair tão prisioneiros quanto estão aqui agora. Isso mesmo. Porque se vocês saírem lá fora e o caráter de vocês não estiver livre da prisão, dos caminhos errados, e os colocou aqui dentro, o que vai acontecer? Quando vocês saírem lá fora, tem 2 brações reganhados esperando vocês. Eu me lembro uma vez, eu estava falando isso numa igreja, e todo mundo falou, glória a Deus, né? E eu falei assim, calma, deixa eu terminar a frase. Eu falei assim, esses 2 bração reganhados esperando vocês, é de Satanás, é do mal, é da maldade, é de tudo aquilo que te fez colocar, tudo aquilo que te abraçou lá fora e te colocou aqui dentro, vai estar de novo lá aberto. E se você não tiver caráter, você não vai desviar desses braços abertos, que é o caminho do mal, e você vai deixar se iludir, você vai se entregar novamente à mesma mentira, e você já se entregou e te colocou aqui. Então, o seu caráter está livre. É mais ou menos isso, né, Roseli? Isso mesmo. E verdade. Antes de eu falar da confecção do nosso amigo pastor Anderson Fraga, eu quero estar fazendo mais uma pergunta, e depois você vai estar falando um pouco do seu projeto. E antes de você falar do seu projeto, eu vou falar de um novo projeto nosso que vai durar um mês, né? E eu vou estar falando dele. Mas me fala uma coisa, assim que você entregou a sua vida para Jesus, no outro dia, o que aconteceu? Cabiqueira, como que foi esse processo? Você parou de fumar maconha ou você continuou fumando maconha escondida dos irmãos, do pastor, e colocava colírio nos olhos para ninguém perceber, ou você foi liberta de uma vez? Não, a maconha eu demorei uns dias. Só que eu não conversava normal, né? Eu só falava na gíria, com qualquer pessoa. Ainda fala ainda, né? Hoje menos. Com qualquer pessoa. Eu falava só na gíria. Eu não sabia, na verdade, só sabia gíria. E aí eu orava na gíria. Aí me falaram do versículo do Tiago 4, 7 em diante. Senti as vossas misérias e lamentai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria e tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, ele vos exaltará. E eu peguei esse versículo, todo dia eu lia ele, e eu dobrava o joelho e falava, ô Jesus, você está ligado, né? Olha para você ver. Aos olhos humanos, alguém vê, me condena, né? Só que Deus não olhava a maneira que eu falava, ele olhava que saía do dentro do meu coração. E eu falava assim, ó Jesus, você está ligado, né? Estou fumando esse baseado aqui, mas você está ligado que eu não quero fumar mais. E ali uma semana foi assim, e depois de uma semana eu comprei um pacote de bala, porque tem, né? Vem à vontade, não tem como. Um pacote de bala, um pacote de doce, toda vez que dava vontade de eu fumar maconha, eu comia doce e chupava bala, entendeu? E aí passei aquele processo, e eu me lembro que quando eu mudei para Montemor, eu estava no processo ainda de libertação, e eu comecei a fazer a comarca feminina, e as meninas fumavam maconha, e eu pregava a palavra com água na boca, sério, pregando a palavra, e chega, descia seca, assim, ó, com vontade de dar uns pega, sério. Mas Deus me libertou. Hoje ainda vem à vontade de vez em quando? Não? Vem nada, filho. Dá até arde o nariz. Você falando de falar na gíria, eu lembro de um testemunho, vai ser bem rápido, até mesmo porque aqui o entrevistado não é eu. Eu ouvi um testemunho de um bandido do Rio de Janeiro, que ele estava sendo procurado vivo ou morto pela polícia, e um pastor do Paraná, que era amigo dele no tempo do mundão. Aí esse amigo dele foi para o Paraná, abriu uma igreja, se tornou pastor lá na igreja, e resolveu buscar esse amigo dele e tirar ele do mundo do tráfico no Rio de Janeiro. E ele foi enrolado numa coberta, num porta-mala de um carro, e conseguiu viajar dessa maneira até chegar no Paraná. E ele começou a frequentar a igreja do amigo dele. E aí o amigo dele falava para ele, ó, Jesus, ele tem o poder para te libertar. Ele falou, explica esse negócio para mim aí, que eu quero entender como que Jesus tem o poder para me libertar, o que que eu faço? Ele falou, ora. E ele falou assim, mas o que é orar, rapaz? Ele falou assim, orar, cara, conversa com Jesus, como se você estivesse conversando com seu amigo.
Aí ele disse que ele ajoelhou e ele começou a orar assim e falar: Senhor, eu não sei qual é a sua, mas a minha eu sei qual que é. A minha é o seguinte: eu tenho 45 anos de cadeia para puxar, e os homens estão atrás de mim para pegar eu vivo ou morto. Eu não sei qual é a sua, mas a minha é essa aí. E ele falou que ele orando dessa maneira, com o olho fechado, ele sentiu uma mão, segurou na cabeça dele. Sim. E ele abriu o olho, não tinha ninguém, ele fechava o olho, aquela mão segurava. Ele abriu o olho assustado, nada, ele fechava o olho, a mão punha. Aí ele ficou com a mão fechada e ele ouviu uma voz falando: hoje eu vim para te libertar. Glória a Deus. Aleluia. E hoje eu vou curar você de doenças que você nem sabia que você tinha, eu vou tirar hoje de você. E ele foi liberto ali naquele momento. Então Glória a Deus, glória a Deus. o que Deus quer, o que eu sempre falo, é a sinceridade. Sinceridade. Né? A sinceridade. Sinceridade. Se você não vale nada, Senhor, eu não valo nada, eu não presto. Eu sou isso aqui, mas seja sincero. Eu acho que eu não tenho solução, o homem acha que eu não tenho mais jeito, mas é isso que eu sou, e diz que o Senhor morreu na cruz por mim, e se isso é verdade, eu quero aproveitar essa oportunidade. E aonde você estiver aí, se você não é crente ainda, entrega a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Né? Que Deus, tudo que ele fez na vida da irmã Roseli, na minha, na sua, e na nossa que está aqui, faz vida. na tua vida também. Glória a Deus. Né? Pode ter certeza. E não vamos perder essa oportunidade. Aquele que crê que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a nossa alma, para nós, olhando para a cruz, ela é bênção, ela é vitória. Amém. Agora, para quem não crê, tudo que nós estamos falando aqui é loucura, infelizmente, mas eu peço a Deus esta noite que o Espírito Santo venha te dar entendimento para que você possa crer que se você está vivo, há esperança e não tem nada perdido ainda. Eu quero aqui estar falando da confecção do nosso amigo pastor Anderson. Você que é pastor, pastora, dirigente do Círculo de Oração, líder do departamento infantil, se você está precisando fazer uniforme para o seu departamento, congresso e festividade, verdadeiramente os seus problemas acabaram, pois com a CPE Estamparia e Confecções, você terá qualidade, preço baixo, pontualidade e ótimo atendimento. Confecções de batas, camisetas, vestidos, saias e muito mais. Será enviado para qualquer lugar do Brasil através do Zap 19 991 91 7676. Um abraço para o nosso amigo pastor Anderson. E já falando da confecção, foi ele que confeccionou essas camisetas aqui para nós, né? Não sei se ficar aqui em pé, vai ficar legal. Tá aqui. Missionário Oséias, vem aqui um pouquinho aqui do lado também. Missionário Oséias está igual aqui, ó. É o seguinte, galera. Nessa sexta-feira, a nossa ideia, né? Se tiver no propósito de Deus, irá acontecer. É de fazer o maior evento aqui de Hortolândia em arrecadação de cestas básicas. O Missões Evódia no Sertão já preparou todos os ofícios. A gente tem aí 20 mil máscaras para estar doando para as pessoas que doar 1 quilo de alimento. Você de Hortolândia, que tiver um alimento aí, entre em contato com a gente estará retirando no local. O dono da Avan está envolvido nesse projeto. Ele liberou toda a loja lá para a gente, o lugar para a gente estar arrecadando esse alimento. Vai ser anunciado o dia que a gente vai estar encerrando, né? Esse evento vai ser 1 mês, vai começar sexta-feira agora. E lá na Avan, no último dia, vai ter um grupo cantando louvores. O pastor Anderson vai estar lá. Vai ter algodão doce. Você vai chegar com o seu quilo de alimento, vai depositar ali na Avan. E você vai pegar o seu algodão doce, vai pegar a máscara que vai estar ali com um versículo. E a gente vai estar mobilizando todo mundo. Tem uma grande equipe do Rosolém que vai estar nos mercados, pedindo na porta do mercado. E é isso aí. E eu já estou aproveitando a oportunidade para convidar vocês, porque a gente não consegue fazer isso sozinho. Se você não pode ir no mercado ou em alguma empresa pedir para a gente essa doação,
Doe aí 1 quilo de sal, a gente busca o sal. É importante, tudo é importante. Tudo que for alimento, produto de limpeza, arroz, feijão, a gente quer fazer um mega arrecadação de cesta básica. Beleza, galera? Ajuda a gente aí a ajudar o próximo. Amém? Irmã Roseli, fala do seu projeto. Como começou, como que você teve essa ideia, o nome do projeto. E diz aí o que seu projeto faz, qual é o foco. Fala da sua construção que você está fazendo, que a irmã Roseli vai passar um Pix, tá, gente? Ela está construindo uma casa que é uma casa de apoio, né? Ela vai estar falando também, e ela vai estar dando o número do telefone, o telefone, né, que é o Pix? O CNPJ da ONG. O ONG. CNPJ da ONG dela. Se você sentir no coração, faz uma doação, R$5. 10, 20, 50, 100, R$1.000, 10 mil, aquilo que você puder doar. Eu gastava R$300 com cerveja quase todo final de semana, e o dia que eu não tinha dinheiro para gastar com cerveja, eu ficava igual um nóia também, doidinho. E hoje em dia o Senhor me libertou, então a gente aproveita, não custa nada doar R$10, R$20. Ela vai estar falando do projeto dela aí. Fica à vontade, irmã. Então, na verdade, o projeto, eu sempre tive vontade de ajudar o próximo, né? Tanto que eu dava droga pensando que eu estava ajudando. Mas é aquilo, a gente dá o que a gente tem, né? E quando eu vim para o Evangelho, mesmo sem conhecer o Evangelho, eu sempre, dentro de mim, eu falava, eu não queria ficar sentado dentro da igreja, entendeu? E eu tive muitas mais experiências com crente. Na verdade, eu tive 1000 motivos para desistir, pastor Rodimax, com crente, com pastores, com irmãos. Mas um motivo só me fez prosseguir, a cruz. Glória a Deus. Aleluia. Um só me fez. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo agora que estão decepcionado e deixou de servir a Deus. Porque se decepcionou com o irmão, se decepcionou às vezes com o pastor e deixou de servir. E não é justificativa, não é motivo. Qual o motivo que Deus deu para você desistir dele, desistir do caminho dele, né? E aí eu comecei, quando eu mudei para Montemor, comecei a fazer a comarca de Montemor. Na época, eu tinha 4 filhos pequenos. Um de 6, uma de 5, um de 3 e um que mamava no peito. E eu fiz amizade com o carcereiro e ele deixava eu entrar com as crianças, pastor. Eu ia com as 4 crianças para a cadeia, sentava eles no banquinho assim, era feminino, as presas davam marmitex para eles. Se você conversar com eles, até hoje eles falam que comia marmitex na cadeia, que comia docinho. E o bebezinho mamava no peito. E eu cobria com a fralda e pregava a palavra. Pregando a palavra, o cheiro de maconha, eu com água na boca. E aí eu comecei a fazer a comarca. Aí eu fazia a comarca de Montemor, a comarca de Indaiatuba e a comarca de Valinhos, né? Fazia 3 comarcas. E aí depois comecei a fazer penitenciária, trabalhei com outras pessoas, com outros projetos, várias decepções, muita aprendizagem, aprendi muito, muito, muito mesmo. E chegou uma época da minha vida que eu falei assim, né? Se eu parar de fazer cadeia, eu morro e não sirvo mais a Deus. Porque eu achava que era só a cadeia. E aí foi uma época que eu tive uma experiência ruim, que eu tive meu filho preso, né? E eu fiquei 1 ano e 3 meses sem entrar no presídio. E esse 1 ano e 3 meses foi quando Deus soprou. Até hoje eu sou grata, né, pela vida do Fabiano, que tem uma participação muito grande na minha vida, no meu ministério. Que eu chegava do serviço, do serviço, ele já chegava com o carro para me buscar, ele buscava na minha casa. A época que eu mais fiz trabalho com o Fabiano, que eu fazia trabalho todos os dias, era a época que eu não fazia presídio, mas era Deus mostrando novos caminhos. Por exemplo, hoje, se eu fizesse só presídio na pandemia, como que eu estava? Tinha morrido, entendeu? Mas hoje, graças a Deus, Deus nos deu discernimento para saber que o projeto da gente vai além das grades, né? Glória a Deus. E, irmão Marcos, como que você conheceu? Você falou para mim que não queria fazer presídio de jeito nenhum, né? E aí, como que você conheceu a irmã Roseli? Irmã Roseli foi engraçado quando eu conheci ela, porque
Eu faço capelania no Hospital Marugate. O pastor Tanael, um abraço para você, se estiver me ouvindo, pastor. A todos os irmãos da capelania. E a irmã Salete faz capelania no Hospital Marugate junto comigo. Me inscreveu num curso que até então o Fabiano tinha criado. Eu não conhecia o Fabiano também. E fomos para um bairro bem longe, né, da onde eu morava, da onde eu moro, né, um bairro bem longe mesmo. E era um domingo de manhã, chuvoso e muito frio. Eu não queria ir, mas essa irmã me inscreveu também, ia com outras irmãs, e ela me inscreveu e pagou uma taxa. Tinha uma taxinha antigamente, né, Roseli? Eu tinha um diploma, né, e R$5, e tinha uma taxinha. E ela pagou tudo. E era para eu não faltar. E aí, por consideração a ela, né, acordei 6 horas da manhã e fui. Cheguei lá nesse lugar, era uma pista toda cheia de barro, chovendo, ainda erramos o lugar, fomos parar no oposto, no caminho contrário. Nossa, já estava perdendo a paciência. Aí veio o Fabiano encontrar com a gente no meio do caminho, e vocês vão ter o prazer de conhecer o Fabiano. Fabiano também é ex-noia, ex-x, Cachaceiro. tudo vocês podem imaginar, o Fabiano tinha. E hoje é um homem e respira Jesus e respira amor ao próximo. Andar com o Fabiano é Dorme aprender... e acorda fazendo missões. É aprender muito. Eu amo o Fabiano de paixão. Aí me vem o Fabiano, né? E um ocrinho debaixo de chuva, um céu escuro, um ocrinho escuro. Eu falei, e bonezinho na cabeça. Eu falei, pô, não acredito. Eu acordei 6 horas da manhã enfrentando tudo isso para ver esse neguinho de boné na cabeça e raibanzinho escuro e falando na gíria. Aí eu conheci o Fabiano e tal, depois eu vim saber, ele usa litadinho escuro, porque ele usa, a lente dele é 20 graus, a miopia dele é 20 graus, tadinho. Então a lente dele é um fundo de garrafa de Coca-Cola é pouco, né, Roseli? É igual uma xícara, você tá vendo o óculos dele. E é escuro, azul sol, muita sensibilidade. Depois eu dei muito abraço nele, pedi perdão muito para ele por isso, por ter pensado isso, mas já contei tudo isso para ele. Bom, aí chegamos no evento. Uma das pessoas que pregou e que deu o curso naquele dia foi a Roseli. E quando eu comecei a ouvir a Roseli falar, realmente a frase eu mais lembrava, isso o missionário Rodmar falou agora, que eu nunca iria para um presídio. E ela começou a falar dos projetos do presídio, ela fazia ali dentro, o que ela via ali dentro, e meu coração começou a queimar. Eu só sei que o que eu sentia ali dentro, naquele momento, com a presença de Deus estava ali, com a presença do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, estava demais no lugar. Eu só consegui fazer uma única coisa. Quando a Roseli acabou de palestrar, eu andei na direção dela. A única frase que conseguiu sair pela minha garganta é: posso te abraçar? Lembra disso? Aí ficamos abraçados por alguns minutos e os dois só choravam. E ela, uma é mais baixa do que eu, as lágrimas dela pingavam na minha camisa embaixo, e a minha pingava no ombro dela em cima. E ficamos muito ali. E era como se nós já nos conhecêssemos há 100 anos, pelo menos, né? Uns 200 anos. E desde então ela começou a me arrastar para alguns lugares, e um dia ela me fez um convite para o presídio. Eu confesso, eu tremi, né? Fiquei um pouco assim de receio, mas a minha primeira experiência foi numa saidinha. Eu me lembro que eu estava numa saidinha e estava um dia bem ensolarado, eu estava com a minha Bíblia abraçada assim no meu peito, e comecei a ver aquela multidão de homens passando, eu comecei a olhar muito para o semblante deles, eu comecei a tentar a ler o coração deles, a ler o olhar deles, a ler a expressão que eles tinham quando passavam por mim. Eu me lembro que eu comecei a conversar com Deus, eu falei assim: Pai, esses homens, eles praticam maldade, Pai. Eles machucam pessoas, eles tiram vida de pessoas, eles trazem muita tristeza para muitas famílias. Esses homens têm maldade dentro deles, Pai. O que eu vou falar para eles? Uma coisa muito clara e muito linda, o Espírito Santo falou muito dentro de mim, né? Ouvir o Espírito Santo. Só quem já ouviu sabe o que é isso, é demais. E o Espírito Santo falou assim, muito, muito forte dentro de mim, assim: Filho, quando Deus olhou do céu para a terra, ele não viu um justo sequer. Nem você, nem eu. Então vá e fale para ele do mesmo amor que salvou você. Fale desse amor para eles. Naquilo eu já estava em lágrimas, agarrado à minha Bíblia, e eu entendi minha mensagem, eu entendi a mensagem de Deus para a minha vida naquele dia. Minha mensagem não é questionar o que as outras pessoas fazem, as escolhas das outras pessoas, mas é ouvir e Deus
tem me ordenado, ou seja, é ouvir o que Deus tem ordenado a todos os filhos. Ide e pregai o evangelho. Ide e pregai a palavra. O problema que a pessoa tiver. Aqui nós somos rodeados em 4 pessoas aqui. O pastor Josué está ali, vocês estão vendo, o grande homem de Deus, o Oséias, o Rodimar, a Roseli e eu. E éramos todos perdidos. Eu e a Roseli envolvidos no crime, envolvidos no tráfico, envolvidos na depressão, porque quem não consegue se ver livre da bebida, obviamente está depressivo, por isso corre para a bebida. Concorda, Roseli? Oh, com certeza. A tristeza é tão profunda e te torna prisioneiro da bebida. E então, quando Deus falou aquilo para mim, eu falei, eu vou entrar no presídio. Eu me lembro, a primeira vez que eu entrei, foi uma experiência muito linda. Parecia que eu estava entrando na Disney, parecia que eu estava indo para Dubai. Não parecia que eu estava entrando num presídio, eu estava feliz. Eu estava entrando num presídio, é um lugar de muita opressão, né, Roseli? De muita opressão, tive algumas experiências ali dentro, mas eu estava feliz, porque eu sabia que eu ia encontrar com vidas, e que a minha vida, eu poderia expor ela ali, e o Espírito Santo de Deus poderia usar a minha vida e alcançar eles corações. E falar de amor para eles é exatamente ver o caráter deles serem transformado. Isso não tem nada que pague ou que explique. Diante dos meus olhos, eu vi semblante, eu vi a cor da face de homens mudarem diante dos meus olhos. Não estou contando uma coisa que eu li ou que eu ouvi. Estou contando de coisas que eu vi. Eu me lembro um dia que eu estava numa cela onde era um raio, era considerado de homens com um nível alto de crimes. E eu me lembro, eu estava orando, e aí o Espírito Santo me levou a ajoelhar, e eles estavam todos chinelos na minha frente, e o Espírito Santo falou assim, toque aos pés deles e declare um caminho novo na vida deles. E era aquele monte de pezinho sujo, aquele monte de chinelinho velho, eu estou falando o que era, mas não foi o que eu enxerguei, e não foi o que as minhas mãos sentiram. Quando eu toquei naqueles pés, eu podia sentir muito forte dentro do meu espírito que eram pedras, pedras preciosas, estavam sendo resgatadas de dentro de um lodo, e elas estavam sendo tiradas dali, colocadas num lugar plano e num lugar firme, onde eles iriam andar em seguida. E era engraçado, porque o Espírito Santo ia falando para mim o que eu tinha que declarar sobre os pés deles. E eu ia declarando aquilo, e eu me lembro, quando eu olhei para cima, eles estavam todos olhando para mim, todos chorando, né? E eu tocando o pé deles por baixo do buraco da grade, assim, e foi muito emocionante aquilo. Então eu penso assim, para quem não queria fazer presídio, eu não sabia o que eu estava perdendo quando eu falava aquilo, né? E Deus me mostrou depois o que Ele me deu quando eu entrei lá dentro. É muito impressionante, andar com Deus é surpreendente, porque cada experiência, cada situação, cada momento, Ele te mostra coisas diferentes, e mais do que isso, Ele te mostra onde Ele pode te colocar. Não sei se a Roseli vai lembrar disso. Eu me lembro de uma vez que, quando eu estava dentro do presídio, estava eu, ela e mais um outro missionário, e estavam os dois falando com os rapazes, com os moços, e o Espírito Santo estava conversando comigo. Aí ele falou assim para mim, ei, não falei para você que eu ia te colocar aí dentro? Eu falei, pô, verdade, Espírito Santo, você colocou mesmo, hein? Nossa, você é demais mesmo, hein? E comecei a conversar e chamou atenção, eu conversando assim, né? E chamou a atenção dos rapazes que estavam lá dentro, e eles começaram a olhar para mim, a Roseli olhou para trás, né? Ela olhou para trás e falou assim, o Espírito Santo está conversando comigo aqui. Ela falou assim, não liga não, gente, esse cara é louco mesmo, ele está conversando com o Espírito Santo. Então é muita coisa, é muita experiência. E foi para eu ir sozinho, lembra, Roseli? Eu liguei para a Roseli e falei, Roseli, ninguém conseguiu vir até aqui. Eu estava viajando, né? Roseli viajando em outra obra. A irmã que é comigo se perdeu, não sei o que aconteceu. Se aconteceu alguma coisa lá, ela não conseguiu chegar. E aí a Roseli falou assim, segura na mão de Deus e vai. Aí eu agarrei firme assim e fui entrando. E eu me lembro, nesse dia eu tive uma experiência muito linda. Quando eu fui entrando o pavilhão,
Esse pavilhão ele vai fazendo uma inclinação e ele vai descendo. Parece que você está entrando num túnel. Parece um tobogã, né? É, um tobogã. E ele é tudo muito fechado e vai ficando escuro também. E eu me lembro, e no começo dessa live hoje, o meu querido, amado irmão Rodimais pediu para que nós orássemos por ele, pelo Oséias, pelo pastor Josué e por esse projeto. Porque tudo que nós vamos começar sempre vai ter uma força oposta para tentar nos parar. E essa força chamada inferno, Satanás, o diabo, ele vem com tudo que ele tem, com artimanhas, nem sempre ele vem com cara feia ou um garfo, mas às vezes ele vem de uma forma sutil, até enganosa, geralmente, né, enganosa, 100% enganosa, e para nos tirar daquilo que é um propósito que está no nosso coração. E nesse dia eu estava descendo sozinho, tudo que o diabo queria fazer é dizer para mim assim, ó, para ir em 3 já é difícil, imagina sozinho você não vai conseguir, vira e volta. E então foi vindo uma opressão em cima de mim, uma opressão, e foi machucando a minha carne. Para os filhos e filhas de Deus Pai, e está do outro lado ouvindo isso que eu estou falando agora, e já viveram essa experiência de sentir a dor no corpo, vão saber que eu estou falando muito claramente. Eu fui sentindo dores musculares no meu corpo, mas dores muito fortes, que eu chegava a me curvar para andar. Dores muito grandes. E um medo, um pânico começou a surgir dentro do meu corpo. Algo começou a me sufocar. Parecia que quanto mais aquele tobogã abaixava e mais as paredes ficavam escuras, eu menos conseguia respirar. E aí, quando eu fui sentindo que aquela opressão estava forte, eu dei um despertar assim rapidamente, comecei a orar, comecei a cantar, comecei a declarar palavras de amor para o Senhor Jesus, e algo fez exatamente assim, ó, pá! Escutei uma explosão assim, ó, pá! E explodia como se as paredes abrissem, o céu abrisse, eu lembro que eu olhei para cima e vi o céu azul na minha cabeça. Gente, tinha toneladas de concreto na minha cabeça e ferro. Eu vi um céu azul. Aí eu gritei bem alto, glória a Deus! Os carcereiros ficavam até tudo atento assim, né? Eu gritei lá com muita alegria, desci cantando, entrei e Deus fez uma obra maravilhosa ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vou estender mais a conversa. Porque o horário já está, que passa muito rápido. Irmã, eu quero aqui fazer um agradecimento aqui a Iva Azevedo, né, que ama muito a irmã Roseli. Glória a Deus. De Deus. O André Batista também, que Deus abençoe a sua vida. Ele também, falando missionário Roseli, Deus abençoe sempre a sua vida e que minha irmã continue sempre assim. Amanda Mota, Roseli, uma benção, que Deus abençoe. Ela quer ter uma oportunidade para te conhecer. O André Batista, irmão Fabiano Paz, meu querido. E a doutora Cida, né, que esteve na live passada. Gente, eu vou trazer a missionária e doutora Cida aqui mais vezes, porque é muito importante aquele assunto de feminicídio e abuso, relacionamento abusivo. Teve pessoas que mandou mensagem para mim falando, gente, é muito importante, a gente tem que falar mais sobre isso, porque as mulheres estão morrendo e nós estamos se calando, então a gente tem que falar mais sobre esse assunto. A Andréa Arruda da Freire, que Deus abençoe. Jaqueline Araújo, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Prates, que Deus abençoe a sua vida. Milene Former Marlilene, que Deus abençoe. E deixa eu ver quem mais está aqui. Emílio, que Deus abençoe a sua vida. Emílio Meure. Josivânia Freitas, que Deus abençoe. José Carlos Pereira, grande amigo meu, pastor e concunhado, que Deus abençoe sua vida. Um abraço aí para a minha cunhada, a Marli e as suas filhas, que Deus abençoe. Pastora Luciana está aqui, uma benção também, que Deus abençoe. Ela diz, glória a Deus, paz, guerreiros, amém. A Vilma, a irmã Roseli, saudade de você, que Deus é na sua vida. Jefferson Alves da Silva, um abraço, irmão Jefferson, você vai estar aqui logo, em breve, se é o Jefferson que eu estou pensando. Não. Missionário. Não é o missionário? Mas quem sabe, já profetizei na vida dele. É verdade. Um dia. Bem mesmo, hein? Pastor Davi Farias é uma benção também, foi professor meu também, que Deus abençoe. Cida Monteiro, Deus abençoe. Kelly Cristina, minha sobrinha, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E muito obrigado
por vocês estar aí nos prestigiando. Amém? Galera, todo dia o Oséias fica aqui nesse ambiente aqui mexendo, sempre tentando aperfeiçoar. E ele falou que essa imagem que vocês estão recebendo aí, ela ainda vai ter uma qualidade melhor ainda, que tem um técnico trabalhando ainda para melhorar essa imagem, trabalhando no computador, e vai ser cada vez mais bênção em nome de Jesus. E todo mal, tudo aquilo que tiver contra esse trabalho está repreendido. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fala da casa que você está construindo e da ajuda que você precisa. Nós estamos fazendo uma base missionária. Vai ser uma base missionária e vai ser uma casa de apoio, né? Essa base ela vai favorecer todo mundo, o EVOD, a banca de crente, o projeto do Jefferson, qualquer um que precisar. Quem for cachaceiro pode ir lá, vai ter um lugar para dormir. Vai ter um lugar separado, assim, né? Mas vai ter. Separado assim, mas vai ter. E a gente estamos fazendo, consegui fazer 2 cômodos, coloquei telha, fizemos estrutura para sobrado, né? Depois nós vamos colocar laje. Na verdade, que eu fiz uma filmagem hoje lá e eu falei, Só né? pegando um ganchinho, aproveita e entra no Facebook, na página da irmã Roseli, que ela está sempre postando o trabalho lá que ela está fazendo. É um trabalho muito lindo, um trabalho muito importante. Se a gente tivesse 10 Roseli no estado de São Paulo, talvez não existiria nem Cracolândia. Então, e a gente estamos, como eu falei hoje, né? A pessoa, quando ela tem recurso, ela tem um projeto, ela vai e executa, né? E a gente, como a gente não tem recurso, a gente está fazendo por etapa. Então, eu estou com uma cozinha lá improvisada, né? E estou com um outro quarto, uma suíte, que por enquanto vai ser o meu escritório. Então, qual que é a finalidade dessa base? A finalidade dessa base é, por exemplo, vai vir um pregador na igreja do pastor Josué, né? Ele vem de longe, a gente vai hospedar ele, né? Vai vir na igreja de outra pessoa, independente de placa. Aí no canto a gente vai fazer uma cozinha, até ganhei um fogão industrial, e a outra parte vai ser uma base missionária. Eu tenho o propósito de abrir uma casa de recuperação, e essa base ela ser tipo a segunda fase, a pessoa passar por todo o tratamento, né, que ela aguentar, porque eu acho que o tratamento, ele tem que ser doído, né? A pessoa tem que se sentir, né? Porque se eu coloco um viciado aqui, e aí ele, primeiro, né, ele tem que entender que ele está ali porque ele precisa. Então, porque assim, eu estou falando isso para vocês porque todo tempo eu lidei com pessoas que usam droga. Eu era uma usuária. Deixa eu pegar um ganchinho na sua fala. Uma coisa interessante que você falou, que nessa outra parte vai ser a segunda fase, uma coisa que eu não tinha pensado antes. Vamos supor, eu sou um viciado, eu entro na casa de recuperação. E eu estou naquele processo de água na boca ainda, igual você já pregava com água na boca, mas eu estou me libertando. Aí entra um cara lá que está numa situação difícil, ele pode me induzir a cair outra vez. E ter nessa segunda fase, né, eu já posso sair daquela parte que é mais crítica e já ir para uma outra fase onde é que eu vou conviver com pessoas que já estão no mesmo pensamento, né, e na mesma situação minha. É isso que é a sua intenção, né? Essa é a minha visão, porque eu vejo a pessoa assim, por exemplo, o camarada está lá 3 meses, ele está conseguindo se libertar, e vem o outro daquele jeito, e está tudo misturado. Então, o que a gente quer? Depois que ele passou pelo tratamento, isso eu falo tratamento com psicólogo, um tratamento intenso mesmo, libertação, com devocional, com tudo, a gente leva ele para a segunda fase. A segunda fase é lá onde que é a base, onde a gente vai ter, nós estamos conseguindo agora com a prefeitura uma área para a gente fazer plantação, aonde, por exemplo, o pastor tem uma empresa. Primeira coisa que você tem que fazer, o camarada tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. É caráter. Porque como que a pessoa não trabalha? A pessoa come, bebe, dorme e não trabalha. Ela tem que trabalhar, ela tem que comer. O que a Bíblia fala? Eclesiastes. Vai ter com a formiga, preguiçoso. O apóstolo Paulo fala, aquele que não trabalha não come também. Exatamente. Então, aí na segunda fase, a gente vai fazer parceria. Como o nosso projeto é projeto de lei em Montemor, fazer parceria com as empresas, agregar, né? A gente pode fazer parceria no lugar que costura bola. Dar oportunidade, né? Fazer pipa, montar aprendedor, para quê? A pessoa ela tem que aprender a trabalhar com dinheiro.
Por quê? Presta atenção, você prende a pessoa 9 meses na casa de recuperação. A pessoa não vê dinheiro, a pessoa não vê nada. O primeiro 10 contos que ele pega, o que ele vai fazer? Vai para a biqueira. Ele tem que aprender, o mundo fuma, o mundo cheira, o mundo bebe. Ele tem que viver no meio dos porcos e não comer lavagem. Amém. Você está entendendo? Eu tive que parar de fumar maconha no meio dos maconheiros. Eu tive que parar de traficar no meio dos traficantes. Hoje já estou, entendeu? Mas se tivessem me tirado, e a hora que eu visse, como é que ia ser? Entendeu? Então, a gente tem isso em mente. Então, a gente está fazendo essa construção. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e agradecer pastor Severino, do Mãos Estendida, né? Tem várias pessoas que me ajudaram. Um abraço pro irmão Severino, trabalha Mas muito, hein? esse daí eu vou te falar para vocês. Um dia ele falou para mim, Roseli, tamo junto. E eu vejo, filho, ele atravessa a Macedônia para nos ajudar. Ele, assim, ele vestiu a camisa do projeto de um jeito. Ele estava lá ontem, estava lá hoje, está sempre me ajudando, sabe? Um ótimo profissional. Agradeço muito a vida dele. Pastor Anderson também, que me ajuda muito. Tem nem palavras para agradecer, irmão Anderson. E a todo mundo, né, que está me ajudando, um manda um cimento, outro manda uma areia, outro manda pedra, né? Aquele que não pode, ó, Roseli, eu não posso ajudar, mas eu estou de joelho, eu estou orando. Então, a gente estamos precisando de material de construção. Acabou meu cimento hoje. Ontem eu comprei, hoje eu comprei, agora acabou. Sábado nós vamos trabalhar, mas não tem cimento. E a gente está precisando de cimento, estamos precisando de areia, estamos precisando de pia de banheiro, de cano, de torneira, tudo que uma casa precisa, né? E como eu estou falando para vocês, um dia eu cheguei lá na obra, pastor, você já foi na minha casa, né? Não está terminada, mas você viu o tamanho da minha casa, é 3 andares, né? Um dia eu cheguei na obra, eu sentei lá e eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, a minha casa está quase terminada. Olha o que o Senhor faz comigo. Porque, irmão, vocês trabalhou, vocês construíram, você sabe que não é fácil uma construção. Ainda mais eu pago o terreno, tem que construir, comprar material. Falei, Deus, o que o Senhor fez comigo? A minha casa está quase acabada. E o Senhor faz isso comigo. E o Senhor falou para mim, pastor, nitidamente, não vai te faltar nada. E prova disso... Teve um dia que nós enchemos as caixarias, né? Que eu trabalho de servente lá também, não trabalho de pedreiro, porque eu não sei. O pastor Severino não deixa também. Ele mandou chapar massa, chapei, caiu tudo em mim. Ele falou, não, você não presta para isso, não. E aí começamos lá, eu enchi as caixarias, mas amarrando as caixarias assim, ó, falando, Deus, não tem cimento. Deus, não tem cimento. Aí no outro dia eu fui para a igreja, orar na oração de manhã. E eu lá dobrei o joelho e falei, Deus, o Senhor falou para mim que não ia faltar o cimento. E não ia faltar material. E não tem cimento, as caixarias estão prontas. E meu telefone tocando, e eu apertando para desligar, e orando, e o telefone tocando, e apertando. Acabou a oração, eu saí para fora. Uma irmã que faz o trabalho comigo, não é crente, irmãos. Ela é da Igreja Católica, pastor. Ela falou assim, Roseli, você está na sua casa? Eu falei, eu estou subindo. Ela falou, estou indo lá. Cheguei em casa, ela chegou junto, porque ela mora no Campo Grande, a Bel. Cheguei em casa, ela chegou junto. Aí ela chegou em casa, eu cheguei no portão, ela abriu a caminhonete dela, pastor, e falou assim, olha, eu estava na minha casa, eu orando na igreja, eu estava na minha casa e o Espírito Santo de Deus falou para mim, vai lá no depósito, compra 5 sacos de cimento e leva para minha filha. Mas, Roseli, eu não sei se você está precisando. Eu falei, mas o meu Deus, ele sabe. Então, eu quero dizer para vocês, irmão, Deus, ele é maravilhoso, e eu estou com 2 cômodos prontos, 2 suítes, na verdade, né? Que uma vai ser uma cozinha improvisada e um escritório improvisado, mas é suítes, entendeu? E estou pronto desde o alicerce, desde quando foi cavar, desde quando eu aluguei o martelete, foi tudo mão de obra voluntária. Pastora Luciana, teve um dia que ela falou assim, Roseli, nós vamos lá final de semana. E eu falei, amém. Ela me mandou R$200. Falou assim, eu estou te mandando dinheiro para você comprar o cimento. Ainda eu comprei o cimento, comprei a caixinha de água. Ela chegou no sábado com a carne, com arroz, com feijão, com as coisas, com alface, com tudo. Fomos lá. Ela, o esposo dela, o obreiro dela, o Cicinho, mas outro obreiro lá, entendeu? Cavaram, fizeram. Ela não deixou nem eu fazer a comida. Ela falou assim, não, eu vim para te ajudar, então até a comida eu vou fazer. Pastora Luciana é uma benção, né? Uma benção de Deus. Uma benção de Deus. Glória a Deus. Falamos disso hoje, né? As mulheres tratores. Isso. E, irmão Marcos, você conhece a Ellen Jaqueline Serafim? É a minha linda filha. Tá mandando a paz para todo mundo aqui. Que Deus abençoe. Um abraço. Se preparem.
Ela é formada em pedagogia e nós vamos estar aqui falando sobre educação de filhos. Principalmente, crente pentecostal precisa ouvir para aprender, porque tem uns que acham que tem que bater nos filhos mesmo e moer no cacete mesmo, porque Deus falou que não é para tirar a vara das costas dos infelizes. Então nós vamos ver se é isso aí mesmo. Ó, eu fui vítima desse versículo que não é assim, tá, galera? Então nós vamos estar falando sobre isso. Apanhou muito, menina. E fala aí do Pix. Então, e aí a gente tem o Pix. Vamos aproveitar o Pix ao nosso favor. Como que eu passo agora? Que é o nosso CNPJ da ONG, né? Você pode... Você fala Ah. que vai ficar gravado. Galera, vai ficar gravado o que ela vai falar. Vai ficar gravado? Não vai, né? Vou escrever aqui. E se eu mandar pro pastor Oséias, ele consegue mandar? Coloca aí no comentário aí o telefone, o Pix. Então, mas eu tenho que achar aqui primeiro, né? Tá? Enquanto você acha aí, deixa eu falar aqui. Galera, esse programa aqui, ele posteriormente, ele vai para o meu canal que eu tenho no YouTube. Eu peço para os que já estão inscritos no meu canal, dá um joinha. Olha, não custa nada, eu não entendo certas coisas que acontecem nas redes sociais. Às vezes eu tenho 600 visualizações e 10 curtidas, e glória a Deus pelas 10 curtidas. Mas não custa nada pegar esse dedo aqui, indicador, que a gente usa para fazer tanta coisa, e chegar lá e dar um likezinho, é só apertar, não dói nada. E quando você faz isso, o YouTube entende que você gostou e ele compartilha. Tudo isso que a gente está fazendo, a gente não visa ficar famoso, a gente não visa grana. Deus sabe, conhece o meu coração, conhece o coração do pastor, do missionário Oséias. Deus conhece os nossos corações. A nossa ideia é ir quebrando o reino das trevas de Satanás. Eu tenho um vídeo lá com a doutora Cida que fala sobre feminicídio, tanta gente morrendo, mas tem lá 10 likes, 38 visualizações, sendo que você poderia compartilhar isso para mulheres, que tem mulher nesse momento morrendo, tem crianças nesse momento sendo abusadas. Talvez se você estivesse vivendo uma situação dessa, talvez você iria achar interessante aquele vídeo, e você iria compartilhar ou dar um like. Mas glória a Deus se você não estiver vivendo isso, mas faça isso. Você vai escrever o missionário PR Pastor Rod Marques. E isso aqui, se você perdeu alguma coisa, vai estar lá amanhã, provavelmente. Beleza? Ajuda o nosso canal aí. E eu vou estar colocando também o número do Pix lá no canal. Você entrou lá, você vê o número do Pix. É da Roseli Presídio, beleza? O trabalho dela é sério. E a gente conhece, eu conheço a irmã Roseli acho que uns 5 anos. E o trabalho dela é sério. E nós olhamos para as pessoas mais necessitadas, principalmente de Deus. Amém, galera? Ajuda a gente aí, que Deus abençoe. Achou, irmã? Mandei pro Oséias. Já mandou? Mandei. E pedi pro pastor Anderson também, que o pastor Anderson que fez, pedi para ele mandar no grupo também. Beleza, pastor Anderson, tá aí também. Mas fala aí o número. O número? Que vai ficar gravado sua voz também. Vamos lá, cadê? Ó, vamos lá. Gente, os pontinhos, obedece tudo, que senão você não consegue fazer o Pix. Vamos lá. É a opção CNPJ, tá? Opção CNPJ 000.142.557/1000 ao contrário, .67, ok? É isso aí, galera. Se você não tiver condições de doar R$100, doa 5. R$5. Mas só que vou falar uma coisa, não faça isso pensando em dar com uma mão e receber com a outra de Deus. Não dê com a mão, dê com o coração. Sem pensar em receber nada em troca. Faz isso pensando no reino de Deus, ok? Infelizmente, a gente vê muitos charlatões por aí que promete carro, promete casa, só não promete salvação. Dificilmente a gente vê eles falando de salvação. E ele faz uma lavagem cerebral na sua mente que depois ele pede o seu tudo e você dá o seu tudo.
Então que dê R$ 5 já ajuda. Já dá para comprar um macarrãozinho parafuso, né? Para os irmãos comer lá, né? Dá. E, irmã Roseli, como é que começou o seu trabalho no presídio? Então, começou aqui em Montemor, né? Na comarca. Montemor? É, onde eu fazia três comarcas, né? Aí depois... Hoje você faz quantos presídios? Hoje eu faço 6 presídios. Eu faço a P1, não, a Penitenciária 2 de Hortolândia, Penitenciária 3, Casa Branca, Porto Feliz, Piracicaba e São Bernardo, a feminina. Mas a gente tem projeto para expandir. O que eu quero fazer? Por exemplo, eu vou lá em Piracicaba, né? Vejo os missionários que tem lá, abro o trabalho e deixo eles cuidando. Aí eu vou lá em Capela do Alto, vejo os missionários que tem lá, abro um trabalho e deixo ele cuidando. Por quê? A gente tem aqui na região 33 unidades prisionais. Entendeu? Sempre lotadas. Sempre lotada, sempre lotada. E muito interessante que lá dentro tem Paulo, Tiago, João, Gideão, Samuel, a maioria filhos de crente. Você sabia, pastor? A maioria filhos de crente. Diz que 60% da Cracolândia são filhos de crente. Desse jeito. Então, a gente tem esse projeto aí. Por quê? Porque o trabalho no presídio, ele dá muito fruto. Muito fruto. Muito fruto mesmo. Eu tenho pessoas que me acompanham hoje, pessoas que me ajudam no financeiro, tudo, que saíram do presídio. Eu quero pegar um gancho nessa fala da irmã Roseli. Eu já cansei de ouvir pessoas que ainda não conhecem a Cristo, não conhecem o Evangelho, dizer assim: depois que apronta, faz tudo de errado, aí vai para a igreja, bate no peito e fala: agora eu sou salvo, agora eu sou crente, agora eu sou de Jesus. Mas Satanás, ele cega tanto essas pessoas, porque isso seria um motivo de dar glória a Deus. Uma vez o irmão Leonel, que foi um cara envolvido aí na alta criminalidade, ele falou para mim: todo mundo que se converteu nos presídios, se resolver voltar para a velha vida, o mundo não suporta mais. Não suporta, porque Satanás arrebenta com tudo. Então nós temos que aprender, gente, buscar de Deus, a glorificar a Deus por uma pessoa que a gente tirou da Cracolândia, por uma pessoa que através da palavra saiu da rua, por uma transformação, né? A gente tem que glorificar a Deus, ainda que você não seja cristão, não seja evangélico, mas você tem que ter essa visão da pessoa hoje não está roubando, não está matando e está batendo no peito. Hoje eu sou crente, hoje eu sou salvo. É bem melhor esse comportamento do que você estar com uma arma apontada na cabeça, está sendo vítima de sequestro, está matando seu filho. O trabalho que a irmã Roseli faz há 20 anos, todas essas almas que ela ganhou lá dentro do presídio, se ela não tivesse ganhado, talvez o seu filho já teria sido morto pela mão de uma pessoa dessa, que hoje está dentro da igreja batendo no peito. Hoje eu estou salvo e vou morar no céu. Então, glória a Deus por isso. Irmã Roseli, fala alguma coisa, o que você quiser falar, que eu não perguntei ainda, que você gostaria de falar. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Pode ser do presídio, pode ser de uma experiência, pode ser de um milagre, pode ser qualquer coisa, porque às vezes eu fico perguntando, e a pessoa vai embora e fala: nossa, ele queria que ele perguntasse isso, ele não perguntou. Tem alguma coisa? Não, na verdade, não. Eu só agradeço a Deus, né? Assim, por todo mundo que tem me ajudado, o pessoal que está ouvindo a gente, está nos vendo, né, Marcos? Eu não posso nem falar, né? Porque tem muitas pessoas me ajudando. Eu só agradeço a Deus e todo dia, quando eu acordo, eu falo: Deus, obrigado, porque hoje eu vejo, né, as promessas de Deus, elas se cumprindo, né? Coisas que falavam há anos atrás, né? Por isso que eu falo, você que está ouvindo, que às vezes você está pensando assim: poxa, Deus não cumpriu, né? Tem um tempo determinado para tudo, né? Hoje eu vivencio coisa hoje que Deus falou para mim quando eu estava lá atrás ainda. Nem tinha aceitado o evangelho. Deus falava assim: olha, eu vou te colocar na frente de uma obra, eu vou te dar um projeto. O dia que o pastor falou isso para mim, eu falei para ele: mas só se for mais uma biqueira que eu vou ter, que eu tinha 3, né? E hoje eu vejo, né? Mas sabe qual que é o segredo, irmão? O segredo é você não desistir.
O segredo é você não desistir, porque você fala para mim assim hoje, assim, olha, Roseli, eu tinha uma promessa na minha vida e hoje eu parei e tal. O errado é você, irmãos. Toda vida, o errado é você. Deus, ele continua sendo fiel na minha e na tua vida. E tudo que ele prometeu na minha vida, pastor, tudo, tudo, tudo. Por isso que eu falo para você assim, eu costumo dizer, tem pessoas que faziam trabalho comigo, que elas pararam de fazer o trabalho comigo, por quê? Eu sou um tipo de pessoa, assim, que eu não vou para onde o vento leva, eu sou aberta à opinião. Você fala para mim, Roseli, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, você tá entendendo? Eu vou falar com Deus, se Deus falar, eu tô no negócio, eu falo, Severino até sabe, queimou no coração é de Deus, mas eu não vou para onde as pessoas falam, né? E tem pessoas que não aguentou trabalhar comigo por causa disso, sabe? E eu, assim, todo dia eu peço para Deus, sabe? Deus, deixa meu ouvido bem sensível para mim poder ouvir tua voz. Entendeu? Até profecia, porque às vezes você sabe. Quando eu estava grávida do meu filho, que vai fazer 21 anos, a pregadora colocou a mão na minha barriga e falou, ó, Sara. E a hora que ela falou, o menino pulou. Acho que era dizendo que não era, né? Entendeu? Você pensou que era. Não pensei, não, porque eu comprei tudo amarelo, não comprei nada rosa, e nasceu o menino. Você entendeu? Então você tem que analisar as coisas, sabe? Se Deus tem um projeto na tua vida, se Ele colocou algo na tua mão, se o seu coração queima, vai embora, irmão, vai embora. Ainda que tentam te parar, ainda que levanta. Eu acho uma covardia, pastor, quando eu vejo pessoas, irmã, sabe? Eu parei de ir para a igreja porque a irmã falou isso, porque a irmã falou, você parou de ir. E o que Deus fez na tua vida não é maior do que a irmã falou, sabe? Não tem justificativa. Outro dia encontrei com um rapaz no presídio. E lá dentro eu sou muito braba, o Marcos sabe, né, Marcos? Com os presos eu sou muito braba. Encontrei com ele no presídio, nós estávamos fazendo culto dentro do pátio e ele se escondendo. E eu falei, você está se escondendo por quê? Aí ele, não, eu falei, vem aqui, por que você está se escondendo de mim? E eu, num pedal, cadeia lotada. Aí ele veio, eu falei, e aí? 3 meses na rua, 3 meses. Falei, e aí, o que aconteceu? Não, sabe o que é? Deixa eu te falar. Falei, fala. Cruzei o braço, falei, fala. O que aconteceu para você voltar de novo? 3 meses na rua, irmão. Não, é porque a minha mulher me traiu. Eu falei, então, dei a mão para ele, falei, parabéns. Você fez uma ótima escolha. Aqui dentro é melhor do que lá fora. Então, o que eu posso dizer para você, seja bem-vindo, boas pedaladas para você. Ele, ô irmã, nada. Ô irmã, nada. Você ficou 3 meses na rua porque tua mulher te traiu, você voltou para a cadeia, você voltou. E o que Deus fez na tua vida? Não é maior do que a traição? Aí ele ficou quieto, entendeu? Então, eu acho uma covardia as pessoas deixar Jesus porque não teve oportunidade. Olha, não tinha oportunidade. O pastor não me reconhece. O pastor não te reconhece. Ele já te reconheceu. Fez aniversário, o pastor não orou. Desse jeito. Coisas que não procede. Porque o que ele fez por mim e por você é maior. Então, o que eu tenho para deixar para vocês aqui, eu acho que nosso horário já foi, né, pastor? Falta 4 minutinhos. 4 minutinhos. O que eu tenho para deixar para vocês aqui, continua confiando, irmãos. Daqui uns dias a gente vai estar inaugurando a base missionária. Vou até pedir para o pessoal, para os irmãos estar falando aqui na rádio, tá? A gente vai inaugurar a nossa base missionária. Eu quero que uma vez por semana a gente vai servir uma janta ou um almoço lá. É um lugar um pouco carente, entendeu? E eu quero contar com vocês, tanto no financeiro como na ajuda espiritual, na oração. Aliás, eu preciso de vocês, né? Costumo dizer, né? A união não faz só açúcar, né? Ela faz a força. Você está entendendo? Então, se hoje eu estou de pé, se hoje a gente estamos fazendo a obra, é por Deus e por você que acreditou, né, irmãos? É muito importante isso, né? Como eu falo, né? É a minoria que não vai acreditar em você. E que vença a maioria, né? Amém? Glória a Deus. Quero aqui estar agradecendo também a Valdite Silva, que está nos parabenizando, que Deus abençoe a sua vida também. A Edna Barreto, que é uma amiga da gente desde a infância, lá do Barro Preto ainda. Que Deus abençoe, Edna. E Rosilene Bruno, que Deus abençoe a sua vida, Rosilene Bruno. Irmão Marcos, você tem 1 minutinho para finalizar. Uma frase? Uma frase. Tem uma frase que a Roseli fala, que eu já decorei, eu falo ela em muitos lugares. A Roseli diz assim: tudo que eu faço para Deus é pouco pelo que Ele fez por mim. Glória a Deus. Isso é muito profundo. Glória a Deus. Entender o que significa isso é muito profundo.
Quero louvar a Deus, quero agradecer a Deus pela sua vida que está aí ouvindo. Eu quero enxergar Deus abrindo assim um jarro de ouro e jogando sobre você. E você recebendo essa porção de ouro de Deus, e que essa porção seja, o seu coração esteja desejando e esperando agora, e seja uma cura, uma libertação de um parente seu do crack, do álcool, da mentira, da depressão. Seja, e seu coração esteja ardendo agora e esperando em Deus. E Deus esteja agora atento, te ouvindo e socorrendo você nesse momento. Eu digo a você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Desse versículo maravilhoso, confiar em Deus, entregar o caminho é a nossa parte. Tudo fará é a parte dele. Pode ter certeza, a parte dele ele vai cumprir. Cumpra a sua e você verá a glória de Deus na sua vida. Eu sou um homem liberto. Ela é uma mulher liberta. Aqui são mais 3 homens libertos. Nós somos prova do que Deus faz. Glória Deus a Deus. abençoe grandemente a sua vida. E nunca se esqueça disso. Por mais que façamos para Deus, o que Ele fez é muito maior. Ele te amou de tal maneira que Ele deu uma vida pela sua vida. E que vida linda que Ele deu. Uma vida perfeita. Senhor Jesus, nosso grande amor. Glória a Deus. Só mais uma palavrinha. Missionário Zé também da FAM. Nossa, grande homem. Um abração, Zé. Um abração Verdade, mesmo. Zé. Na verdade, eu nunca vou conseguir pagar o que vocês estão fazendo, viu? Nunca eu vou conseguir pagar. Mas pode ter certeza que está no memorial de Deus, viu? Nossa, verdade. Galera, vou falar uma coisa interessante que aconteceu aqui agora. Enquanto o irmão Marcos falava, no celular aparece aquela opção, fale, né? Que é um automático ali que você fala por voz, né? E ele captou a sua voz e abriu um site, né? Que está escrito assim: a fé nos faz enxergar o mundo com o olhar de Deus. Tá aqui, olha que interessante. A fé nos faz enxergar o mundo com o olhar de Deus. Olha, Deus é tremendo, né? Eu tô falando para você, Deus te surpreende, Deus te surpreende. Pessoal, eu quero agradecer a vida de todos vocês. Já deu 9h30 e nós não podemos passar desse horário, até mesmo respeitando a Rádio Pop também, que tem que cumprir o horário dela que está transmitindo aí. Eu quero estar fazendo uma breve oração e estar encerrando. Se você se encontra enfermo nesse momento, creia que Jesus possa te curar agora. Se você que ainda não é crente, entrega a sua vida para Jesus, amém? Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai querido, por este momento, Senhor. Meu Deus, nós cremos, meu Pai, temos convicção, meu Pai, que em alguns corações o Senhor tem falado tremendamente, Senhor Jesus. Deus de poder e glória, se alguém estiver entregando a vida dele, meu Pai, nas tuas mãos, receba, Pai querido, e que o Senhor venha dar força para essa pessoa, meu Pai, caminhar contigo, meu Pai. E se porventura estiver alguém enfermo, meu Pai, no teu nome nós determinamos, meu Pai, a cura na vida dessa pessoa, Pai querido. Deus de poder e glória, muito obrigado. E nos conceda, meu Pai, a próxima oportunidade aqui, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Olá, missionária Roseli. A pergunta, e não deu tempo de eu fazer a você na quarta-feira passada, na live, no dia 28/4, é a seguinte. Eu tenho visto hoje os jovens estão tão alucinados e enganados pelas coisas que o mundo oferece. A pergunta que eu queria te fazer é: o que te fez mais estar dentro do mundo perdido em que você vivia? Era a sua dependência química ou era a vida fácil e você enxergava através do tráfego? Ou seja, era alcançar sonhos de ter coisas, de ter bens de uma forma fácil, por achar que o tráfego te traria aquilo com facilidade? Ou você acredita que você ficou presa tantos anos nisso por causa da dependência? O que você me diria sobre essa situação? Um grande abraço, fica com Deus. Olá, bom dia a todos, que a graça e a paz esteja no coração de cada um. Bom, meu amigo Marcos, realmente naquele dia a hora passou tão rápido que não foi possível, ficaram bastante coisas para trás, mas eu espero ansiosa que o Evódia nos chama novamente para nós dar continuidade nas conversas que ficou pendente. Bom, sobre a sua pergunta,
é o seguinte, nem a dependência, né? Às vezes não é nem a dependência, o problema é a ostentação, o problema é o momento, você tá entendendo? É que, como eu falei lá, né? É um buraco que se vai cavando, que você vai afundando, então você não vê. Então eu acredito assim que teríamos que fazer um trabalho mais forte com os jovens. Por quê? Porque a mente dele está fechada, fixada naquilo. Às vezes ele nem está com vontade de usar droga. Alguém chega e oferece, alguém chega e dá para ele. Então, eu não tinha expectativa de vida, eu não tinha projeto, eu não tinha nada disso. O que eu queria era ostentar, era me aparecer, era ter uma arma boa, isso aí, entendeu? Então, na verdade, a pessoa quando ela é dependente químico, ela não tem objetivo, ela não tem meta. Você está entendendo? E as coisas que o cercam levam ela a não sair. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.